Olá, seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Aqui quem vos fala é o Davi. E hoje, meus queridos irmãos, a dica foi enviada pela nossa querida irmã Peso Pesado nas Dicas, Dinéa Ferreira, sempre mandando boas dicas. Fica aqui sempre um abraço para essa nossa irmã de fé e batalha. A matéria dela se encontra no G1 e diz o seguinte: caixas misteriosas aparecem em Praia de Salvador. Mais mistérios, meus irmãos. O material apareceu na Praia do Flamengo e foi removido desta segunda-feira, dia 2 de agosto, o mês do desgosto. Eu não gosto desse mês. Tem gente que critica, mas esse é o meu pensamento. Não gosto desse mês. Marinha coletou amostras e vai avaliar objetos. Uma matéria recentíssima saída do forno de 2 de 8 de 2021. Ao menos 8 caixas misteriosas apareceram na Praia do Flamengo, no bairro de Estela Maris, orla da capital Bahia. O material foi removido nesta segunda-feira, dia 2 de agosto, pela empresa de limpeza urbana de Salvador, Limpurb. As caixas foram retiradas da faixa de areia com auxílio de um caminhão com guindaste, por causa do seu peso. Segundo a Limpurb, a Marinha coletou uma amostra para avaliar do que se tratam as caixas misteriosas, junto com o Instituto de Geociências da Universidade Federal da Bahia, UFBA. O restante do material será pesado. A Limpurb afirmou ainda que aguardará um posicionamento da Marinha sobre onde as caixas serão guardadas. Por meio da nota, a Capitania de Portos da Bahia informou que pacotes sem identificação estão sendo encontrados no litoral do Nordeste desde 2018. Vê só, meus irmãos, é só agora que a gente está sabendo. E que não foram registrados acidentes náuticos na região que justifiquem o aparecimento dessas caixas. Então, é mistério em cima de mistério, meus irmãos. Disse ainda que um material semelhante foi encontrado no dia 26 de julho, na praia da costa de Sauípe, em Mata de São João, cidade da região metropolitana de Salvador. O G1 inclusive entrou em contato com a prefeitura do município, que ficou de verificar a situação. Ainda em nota, a Capitania dos Portos informou que mandou equipes de inspeção nas duas localidades para apurar informações e tomar as medidas cabíveis. A instituição também detalhou que o material encontrado não apresenta características poluentes e que será descartado pelas autoridades competentes. É engraçado, meus irmãos, que o compromisso de explicar ao povo o que é isso, né, clareza nesses órgãos públicos acabou. A clareza dos fatos está cada vez mais se tornando uma coisa banal, até porque o próprio gado não exige a explicação. O órgão público ele existe para servir, para trazer clareza, para fazer coisas, por exemplo, analisar aquele material ali. Eu, você, cidadãos comuns, não temos a capacidade, não temos os recursos necessários para fazer essa análise. Então, com o dinheiro do nosso imposto, é sustentado toda essa máquina para que quando situações como essa aconteçam, eles façam um trabalho transparente e apresentem às pessoas. Mas o que a gente vê no mundo inteiro é justamente o contrário. Diversas coisas estranhas, vamos classificar assim como fez a mídia, elas são encontradas o tempo todo e pelo mundo inteiro. Só que, meus irmãos, eu vou colocar uma pulga atrás da sua orelha. Há um tempo atrás, um pesquisador achou uma caverna com diversos esqueletos com estatura muito acima do homem mais alto do mundo do nosso tempo. O cara chama autoridades responsáveis daquele local, as autoridades recolhem o material e depois diz que era tudo uma farsa. E aí eu fico me perguntando sempre que isso acontece: o que é de fato uma farsa? O que foi encontrado ou a resposta ou o laudo que eles entregam? É estranho. Eu, sinceramente, não estou dizendo para você fazer o mesmo, mas se eu encontrasse alguma coisa de fato misteriosa, a última coisa que eu faria era entregar todo para esses caras. Sinceramente, meus irmãos. Porque se houver a mínima curiosidade da pessoa e ela espera saciar essa curiosidade com a resposta deles, ela jamais terá. Muito pelo contrário. Eles negam coisas óbvias. É sempre assim. Qualquer coisa que porventura possa ter realmente estranha nessas caixas, que eu acredito que não é nada do outro mundo, mas qualquer coisa que tiver estranha ali, que porventura pudesse ser realmente estranha, não vai ser simplesmente dito às pessoas. E quanto mais importante for isso, mais sigilo terá. Porque o sistema quer que você confie cegamente, simplesmente por confiar. Olha, nós somos isso e você tem que confiar em nós por isso. É assim que eles querem que você entenda. E o pior é que o gado aceita. Você veja que, dando um exemplo na política atual, essa briga pelos votos auditáveis, ela parte do outro lado que está se sentindo prejudicado. Ela não parte do povo. O povo até comenta,
Principalmente vocês, despertos. Quando a gente faz um vídeo aqui, vocês assistem, vocês compartilham, vocês comentam sobre o assunto. Mas a grande massa não. A grande massa diz, né, eles sempre fazem o que eles querem mesmo, deixa assim. Não querem nem esquentar a cabeça com o assunto. Então aí precisa vir um dos lados para dizer, olha, vocês querem me prejudicar. Porque cada lado ele representa um grupo de ações do próprio sistema. É como se fosse assim, meus irmãos. Imagine que A, B e C fosse mais beneficiado com o lado 1. E aí tem os grupos E, F e G, que representam outros avanços que o sistema também quer implementar, que seria melhor o lado 2 lá. Então existe as disputas, cada um usa as forças que tem para tentar ocupar aquele lugar. Mas o sistema no fim, o grande sistema, ele se beneficia com ambos os lados. É um exemplo dentro da política, mas que serve muito para esse caso. Mesma coisa, vamos para a tecnologia, carros elétricos. Quem está desperto, quem assiste os nossos vídeos já viu sobre o carro da GM, que ainda está no ar, esse documentário, e foi tirado das mãos dos consumidores que estavam super satisfeitos com o carro, que andava muito e não quebrava. Antes disso teve o próprio dono da Gungel, que também lançou o seu carro, e foi só ele fazer isso. O carro também foi recolhido, proibido que o público tivesse acesso, apenas empresas do governo tinham acesso àquele carro, e a partir dali ele não conseguiu mais nenhum benefício, como financiamento, nada do tipo, nem apoio. E o monopólio que era deles foi tirado da noite para o dia. E aí o sistema cria um novo modelo de negócio que vai ser ainda mais lucrativo do que o próprio petróleo. E aí sim eles, olha aqui, já temos os carros elétricos. E aí o cara tem que ser gado para acreditar que de fato eles estão criando isso agora. Já está criado há muitos e muitos anos. E vem para limitar a locomoção das pessoas e sobrecarregar o sistema que hoje está sobrecarregado, que é o elétrico. Veja o Brasil, que é um país que tem abundância em água. Somos o país da água. E geramos energia de forma limpa, com as forças das águas. Mas tem muitos países que geram energia ainda com carvão. E devido ao uso da tecnologia, cada pessoa hoje tem um celular, carrega esse celular. As casas têm câmera de segurança, as casas têm alarmes e diversas outras tecnologias, como chuveiro elétrico, que há poucos anos atrás era coisa de rico, hoje você vai na casa de um pobre e tem. Então esse tipo de coisa consome cada vez mais energia. E não está sendo criado novas usinas. Então o que é que acontece? O nosso sistema já está no limite. Quando de fato tirarem os carros movidos a combustão e passar para o elétrico, as pessoas vão andar limitadas. Entende, irmão? Esse negócio de pegar o carro todo dia e trabalhar, não. Você vai ter que ir de busão, você vai ter que ir de metrô. É o que o sistema quer para as pessoas. Não querem você andando assim à vontade. Por isso é que o carro a combustão vai sair. Então eu estou dando esse exemplo para você, para que você entenda que nada que possa mudar a ordem que o sistema tem, atual, o plano que ele quer implementar, nenhum achado, nenhuma descoberta realmente importante vai chegar à luz dos nossos olhos por parte de autoridades. Entende, meu irmão? Eu fico pasmo como é que o gado vê as explicações esfarrapadas do sistema e continua confiando cegamente, meus irmãos. Continua sempre sendo gado. Eu não sei se essas caixas é algo realmente estranho ou se a mídia só quer aparecer e chamar a atenção. Eu não sei. Mas se houvesse a mínima chance disso e eu tivesse lá, eu tentaria analisar eu mesmo essa caixa. Tentaria tirar um pedacinho dela, abri-la para ver o que tem dentro. Porque esperar que o sistema explique o que realmente tem ali, acho muito difícil. E repito, quanto mais importante for, menos as pessoas vão ter acesso a essa informação. Veja os casos como colares, e não estou dizendo que é esse o caso, acho mais que isso está para um contrabando, algo do tipo, mas veja o caso de colares, não é mais conhecido como caso chupa-chupa, e tantos outros. O que é que acontecia quando as pessoas pediam relatórios do exército e explicações oficiais? Não, assunto confidencial. E aí criam uma lei para obrigar o próprio exército a entregar essas informações ao povo, depois de ter passado tantos anos, e aí os caras que são responsáveis pela guarda desses documentos dizem que perderam. Isso para não ter que entregar. Entende, irmãos? Então nada que possa mudar o curso da história, as teorias que eles colocaram como fato verídico, e que você inclusive tem que responder nas provas, nada que possa de fato, coisas estranhas que possam aparecer e mudar essas teorias, ou seja, a ordem que eles criaram, vai aparecer de fato para a população. E aí nessa hora que quem é desperto que começa de fato a se tornar o ET. Porque nós temos outra visão, bem diferente do que o gado doutrinado tem. Então, meus irmãos, eu não vou nem alongar mais esse vídeo, até para que ele não acabe sendo bloqueado, porque quanto mais se fala contra o sistema, pior é. Hoje em dia o que você tem que fazer é entreter o gado.
Quanto mais você entreter o gado, melhor é para você. Mas não é o que a gente quer fazer aqui. Queremos despertar as pessoas. Então, eu conto com a tua ajuda para isso, porque sozinho é simplesmente impossível, meus irmãos. Passe a informação adiante. Vamos fazer as pessoas, pelo menos, pararem para pensar. Nem que seja por um segundo, elas fiquem ali e digam: nossa, mas é mesmo, nada dessas coisas estranhas que aparecem, que as pessoas encontram, vem à luz do público. Simplesmente eles pegam essas coisas, confiscam essas coisas, ou seja, eles mesmos coletam e eles mesmos depois dizem: era fácil, pronto, fica por isso mesmo. E o gado diz: mu. É o que o gado diz, meus nobres irmãos. Mas, como eu digo sempre, se você acredita que uma pessoa é honesta simplesmente porque ela diz que é, infelizmente eu tenho que concordar com o sistema, é gado mesmo. Enfim, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Um abraço, que o Senhor acompanhe cada um de vocês e proteja, sempre encarando o sobrenatural.